Atenção, foi identificado também o primeiro caso da nova variante do coronavírus aqui no Brasil. A paciente é uma mulher de 71 anos que mora em São Paulo e que apresentou sintomas de Covid-19. Ela não viajou recentemente, o que quer dizer que ela pode ter sido infectada pelo contato com outra pessoa que estava com a variante. A Sociedade Brasileira de Infectologia reconhece a possibilidade do vírus estar circulando. A subvariante foi identificada como EG5 e conhecida popularmente como Eris. E para falar mais sobre os riscos dessa nova subvariante e quais as medidas devemos tomar para evitar a pandemia, eu converso agora com o Dr. André Ribas Freitas, médico epidemiologista, que é professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique, de Campinas. Doutor, seja bem-vindo e muito obrigada pela disponibilidade em falar com RF News. Estamos mesmo em alerta? Quais são os devidos cuidados e as medidas de proteção? Boa noite, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Sempre que aparece alguma novidade em relação a essa pandemia que toda hora está tendo uma, umas novidades acontecendo para chamar nossa atenção. Bom, essa variante, ela já foi identificada, Eu não né? estava ouvindo ele. Alô? Pode Tá continuar, doutor. ouvindo? Pode Ah, continuar, tá. desculpa. Essa variante, ela foi identificada pela primeira vez no início do ano, né? Nos primeiros meses desse ano. E ela tem substituído, aonde ela tem, ela tem chegado, ela tem substituído as linhagens anteriores da Ômicron. Ela ainda é considerada uma subvariante da Ômicron. O que chama atenção nesse caso? É o fato dela estar predominando aonde ela chega. Esse tipo de comportamento a gente vê nas linhagens que têm vantagens competitivas, ou seja, que elas têm maior transmissibilidade, geralmente, ou que elas conseguem fazer fugir dos anticorpos pré-formados contra as linhagens anteriores. Nesse caso, o que parece mais é que ela realmente tem uma capacidade um pouco melhor de transmissão, tá? E é por isso que ela tem substituído. Nos cenários, embora ela tenha dominado, nos países onde ela chegou, ela tenha dominado e tenha sido a predominante, não houve, até o momento, nenhuma mudança no cenário epidemiológico. Então, isso faz com que a gente tenha algum nível de tranquilidade. Ou seja, os exemplos dos outros países não levaram a grandes mudanças nos contextos epidemiológicos. Mas qual é a preocupação, então? A preocupação é que, em estudos laboratoriais, essa linhagem tem um conjunto de mutações que poderia favorecer a resistência dela a anticorpos contra as linhagens anteriores, ou seja, ela conseguiria não ser neutralizada, não ser combatida pelos anticorpos que a vacina induz que as pessoas façam. Mas isso não foi como demonstrado na prática até o momento. Então, a recomendação que tem sido dada pela Organização Mundial de Saúde e por todos os países onde ela tem encontrado, inclusive a recomendação que tem sido dada no Brasil, é que haja um reforço na vigilância, ou seja, observar, ver se vai mudar o número de casos, se vai aumentar a proporção de pacientes hospitalizados, mudar alguma apresentação clínica, coisa que ainda não aconteceu em nenhum dos países, mas que pode acontecer. Então, é muito mais uma questão de cuidado, né, do que de preocupação. Maravilha, doutor. Muito obrigada pelas informações. E os riscos dessa nova subvariante, quais são os devidos cuidados, na verdade? Isso é importante, mesmo assim, a gente ficar em alerta, a gente ter esse cuidado, higienização? Olha, eu acho que todos os cuidados que a gente já tem tomado devem ser mantidos, né? Assim, eu recomendo, por exemplo, que pacientes que têm vulnerabilidade maior, tipo portadores de algumas doenças que comprometem o sistema imunológico, pacientes com idade muito avançada, quando tiverem em locais públicos, usarem máscara, né? A higienização das mãos. As recomendações que foram tomadas no início da pandemia,
Eu acho que elas devem permanecer ainda nos grupos de maior vulnerabilidade. Eu acho que esse é o cuidado, né? E ficar atento às informações, porque se por um acaso houver mudança no cenário epidemiológico, nós vamos, logicamente, estar sabendo, né? E essa comunicação vai para a população. Eu acho que não é motivo para preocupação, né? Inclusive, a denominação que a Organização Mundial de Saúde dá para as linhagens e sublinhagens é que são linhagens de preocupação ou linhagens de interesse. Essa é uma linhagem de interesse, ou seja, é apenas observar para ver como que vai ser o comportamento. Quanto aos grupos mais vulneráveis, eu acho que permanecem as mesmas recomendações que a gente já tem dito, né? Ou seja, quando tiver lugar com grandes concentrações humanas, com grande quantidade de pessoas, transportes públicos, aqueles que forem mais vulneráveis, manter a máscara. E todos que têm indicação de vacina, tomar as vacinas disponíveis. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no RF News. Um excelente final de semana para o senhor. Muito obrigado. Excelente final de semana para vocês também.